Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o ERP parceiro do contador. Hoje, Contabilidade na TV está no Seminário de Gestão Jurídica e Legal da Fenacom. Nós vamos falar com o ministro do TST, Dr. Douglas Alencar Rodrigues, que fez uma palestra aqui no evento. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse como a Justiça do Trabalho enxerga a atuação dos sindicatos hoje. A Justiça do Trabalho enxerga a atuação dos sindicatos como algo extremamente importante para que as relações entre o capital e o trabalho sejam verdadeiramente harmonizadas. É preciso, no entanto, que os sindicatos conheçam mais a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, porque em muitos casos as negociações coletivas alcançam temas que não podem ser objeto de transação, temas ligados à proteção à saúde e segurança do trabalho, e isso leva à invalidação desses negócios jurídicos. E isso gera custos também para o sistema jurídico do país, né? Com certeza. Os sindicatos são atores importantes nessa linha de harmonização entre o capital e o trabalho. Quando os sindicatos não conseguem cumprir bem a sua função, o volume de ações trabalhistas acaba sendo elevado em razão da própria atuação dos sindicatos com essas negociações coletivas que não são muito bem conduzidas. O senhor falou também hoje aqui com relação à banalização da criação de sindicatos, que a gente vê um volume muito grande e, às vezes, pouca atuação. Que medidas que o TST pretende tomar com relação a isso? Essa é uma realidade que resulta da própria previsão no texto da Constituição da contribuição sindical compulsória, o chamado imposto sindical. É isso que tem levado a essa explosão dos sindicatos no Brasil, comprometendo a atuação mais efetiva de entes sindicais. Para corrigir esse tipo de situação, seria preciso uma reforma constitucional para permitir que o custeio das organizações sindicais fosse resolvido pelos próprios integrantes das categorias. Então, o senhor vê essa questão da liberdade sindical versus contribuição compulsória como contra-contribuição compulsória. Mas como fazer com que as pessoas paguem, então, esta contribuição, porque senão a gente tende também à extinção dos sindicatos. Existem sindicatos que realmente não mereciam existir porque não são representativos, não são sindicatos que contam com um número expressivo de associados. O que é importante entender é que os sindicatos são consequência da conscientização da classe dos trabalhadores, do coletivo de trabalhadores e empresários representados e não um antecedente lógico. O sindicato não existe descolado, sem compromisso com a própria categoria. É uma consequência do reconhecimento do grupo de trabalhadores e empresários da necessidade de se institucionalizar a sua representação coletiva. E é por isso que nós entendemos que o fim do imposto sindical, a chamada contribuição sindical compulsória, faria surgir um movimento de valorização dos sindicatos. Ao lado do fim da contribuição, nós deveríamos limitar a ação dos sindicatos apenas aos associados. Ou seja, as vantagens obtidas numa negociação coletiva deveriam ficar limitadas aos associados e não a todos os integrantes da categoria. Ok. Dessa forma, o senhor acredita que o justo não vai estar pagando pelo pecador, então? Nesse sentido, se somente forem beneficiados aqueles que fazem parte do sindicato? De fato, o objetivo é esse, é legitimar a ação do sindicato, fazer com que ele atue em nome daqueles que reconhecem a sua importância, que valorizam a ação coletiva e que contribuem com as mensalidades sindicais, com a contribuição confederativa. Os sindicatos atuam em conformidade com a CLT, que é muito antiga, né, de 1943. Mas a Justiça do Trabalho tem que evoluir, está evoluindo. E como é que se resolve esse conflito? A Constituição anunciou a liberdade sindical. A liberdade é um valor absoluto, enunciado por normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho. A CLT surgiu em 1943 num contexto histórico, econômico, social, político muito singular. Aquele contexto não mais está configurado nos dias de hoje. E é por isso que nós precisamos repensar o modelo, esse marco regulatório das relações sindicais no Brasil.
permitindo o surgimento de entidades democráticas, representativas, combativas. Obrigada, ministro. Obrigado. Esse é o Contabilidade na TV, direto do 6º Seminário Jurídico e Legal da FENACOM.